começar o webinar. Muito obrigada por estarem hoje connosco para este webinar esclarecedor sobre a transparência e a integridade empresarial, focado na implementação de práticas de prevenção à corrupção em Portugal. O meu nome é Rita Teixeira, sou representante da Câmara de Comércio Luso-Britânica no Norte e estou muito entusiasmada por estar convosco na sessão de hoje. No mundo empresarial, enfrentar a corrupção e promover uma cultura de transparência e integridade é crucial para o sucesso. Hoje temos o privilégio de ouvir especialistas de renome que nos orientarão através das complexidades da implementação eficaz de práticas anticorrupção nas nossas organizações. E sem mais demoras, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos ilustres oradores. Primeiro temos Patrick Pita Simões, que é docente, formador, investigador e autor nas áreas de Direito, Auditoria, Segurança e Compliance, com destaque para o Whistleblowing System. É também membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, para além de muitas outras atribuições. Após o Patrick, ouviremos Cecília Meireles, advogada sócia na Serjeira Namora, Marinho e Falcão, onde coordena o escritório de Lisboa, sendo também responsável pela área de ESG. É ainda o nosso privilégio ter a Cecília como diretora da Câmara de Comércio Luso-Britânica. E por último, mas não menos importante, Francisca Costa, Country Manager para Portugal da Formalize, empresa que desenvolveu o Whistleblower Software, uma plataforma de canal de denúncias líder na Europa. Antes de começarmos, quero efetivamente estender uma calorosa boas-vindas aos nossos oradores e agradecer desde já o tempo dispensado e a partilha que nos farão. Patrick, Cecília e Francisca, muito obrigada por se juntarem hoje a nós. Quero igualmente lembrar os nossos participantes de submeter qualquer pergunta que possam ter no chat e estas perguntas serão respondidas no final das apresentações pelos nossos oradores. Dar a nota também que esta sessão está a ser gravada para posteriormente ser partilhada na BPBCC Academy, o nosso canal no YouTube. Agora, e sem mais demoras, vamos iniciar com a nossa primeira apresentação. Patrick Pita Simões discutirá a importância do whistleblowing e a sua relevância no contexto empresarial atual. Patrick, a palavra é sua. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado pela Câmara de Comércio Luso-Britânica. Irei fazer aqui a partilha de uma apresentação para também dar aqui algum suporte àquilo que irei falar. Eu irei falar sobre a importância e as origens do whistleblowing. Vamos ver as origens, o significado aos dias de hoje e do conceito à letra da lei. Bem, mas antes é importante fazermos aqui uma espécie de enquadramento. A palavra whistleblowing muitas vezes é dita de uma forma um pouco errada, em termos da forma como se expressam, o termo correto não se lê o T, é whistleblowing. Há quem divida whistle e depois mencione blowing, tudo numa única palavra, com um hífen. Há quem divida realmente em duas palavras. E, na verdade, whistleblowing é a fusão de duas palavras. Por um lado, whistle, um apito, e este é o ícone ou o objeto associado ao whistleblowing. E, por outro lado, temos o soprar ou assoprar, e, nesse sentido, temos a fusão das duas palavras. Em termos de origens, há quem defenda que também tem origens em algumas orientações dos reis, também associando-se muito às origens da auditoria, do ouvir, de alguém estar disponível para relatar as situações menos corretas ou irregularidades ou alguns desvios. Mas vamos seguir aqui a orientação também da doutrina nacional, concretamente Nuno Brandão, que defende que a figura do whistleblowing remonta ao False Claims Act, ou seja, a uma lei feita nos Estados Unidos da América, no sentido de sempre que houvesse algum desvio na contratação pública no âmbito do conflito interno, a guerra civil que aconteceu na América, nos Estados Unidos da América,
existisse a possibilidade das pessoas reportarem e serem até encorajadas a reportarem, porque poderiam ter um benefício de receber até 30% daquilo que fosse salvaguardado em termos de fraude, desvio, de corrupção destes recursos. Bem, também podemos associar às fugas de informação, que em inglês chamamos leaks, e daí a origem de muitos termos terminando em leaks, e também no século passado, muitos escândalos, muitas situações aconteceram porque houve alguém que reportasse, tinha conhecimento interno das situações e reportou a meios de comunicação social ou tentou algumas vezes, houve situações em que as pessoas tentaram internamente resolver a situação ou abordar as pessoas, mas acabaram por reportar externamente. Existem vários exemplos, mas vamos tentar também enquadrar aos dias de hoje e não nos focarmos tanto nas situações concretas. E por isso é importante referir que, efetivamente, houve uma grande visibilidade deste sistema. Já estou aqui a adiantar o ponto de vista que tenho relativamente à palavra, que surgiu, sobretudo, na sequência da necessidade nos Estados Unidos da América criar-se uma lei chamada SOX, ou SABORCS, também podemos dizer desta forma, que vai dizer-nos, ou vai nos permitir, a possibilidade de protegermos as pessoas que reportam situações que não sejam muito corretas, muito adequadas às suas funções ou realmente a prática de crimes. Bem, também podemos dizer que isto surgiu porque pretende-se evitar o dano reputacional das organizações, na medida em que, se não tivermos um conjunto de instrumentos legais, mas também outro tipo de formas, e depois iremos ter também aqui a participação da Francisca a explicar melhor aos dias de hoje este tipo de ferramentas, podemos ter um dano reputacional porque as pessoas vão reportar aos meios de comunicação social, vão fazer uma divulgação pública. E então, em certa medida, surgiu a necessidade de criar-se regras para proteger as pessoas internamente e estas pessoas sentirem-se confortáveis para reportarem estas situações. Bem, também é importante fazer um enquadramento que é verdade que surgiu nos Estados Unidos da América, ainda que também se possa referir à importância de uma lei britânica, também deu grande visibilidade, mas é importante referir que aos dias de hoje, face à globalização, há uma necessidade também de pensarmos de uma forma mais global. E, nesse sentido, temos uma Convenção contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai-nos dizer a necessidade também de criar um conjunto de instrumentos. A doutora Cecília irá também abordar esta questão de outros instrumentos, e todos eles devem se articular entre si, e um deles é a necessidade de proteger as pessoas que tragam informações. Bem, os europeus também sentiram a necessidade de criar recomendações, nomeadamente a Comissão Europeia criou recomendações no sentido de os Estados-membros adotarem este tipo de medidas para proteger as pessoas. Nós, a nível nacional, com a nossa Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, também verificamos esta necessidade face às necessidades comerciais estabelecidas, ou as relações comerciais que se estabelece com os Estados Unidos da América. Aliás, a SABORCS, a SOX, vai-nos dizer que todas as empresas cotadas nos Estados Unidos da América e todas as que tivessem relações com estas empresas, independentemente de serem norte-americanas ou dos Estados Unidos da América, tinham que ter um conjunto de instrumentos, dito Whistleblowing System, que protegesse as pessoas. Nós, a nível nacional, traduzimos para Política de Comunicação de Irregularidades. Nesse sentido, nós começamos a ter esta necessidade das nossas sociedades comerciais terem este tipo de medidas, este tipo de abordagem ou este tipo de proteção para as pessoas que reportassem situações irregulares. Concretamente, em 2007, Portugal, através da resolução da Assembleia da República e também do decreto a ratificar, do decreto do Sr. Presidente,
ratificou-se a Convenção contra a Corrupção das Nações Unidas. E depois, também, em 2008, nós criamos uma lei que estabelece num artigo proteção para denunciantes. Já irei especificar um pouco mais. Concretamente, o artigo 33 desta Convenção vem-nos dizer a proteção das pessoas que dão informações. Então, é algo que já vem sendo incorporado a nível do nosso ordenamento jurídico de algum tempo. Concretamente, também dizer que este artigo, na sua versão em inglês, refere-se que é Protection of Reporting Persons. Já irei também chamar um pouco mais a atenção a este detalhe. Nós, então, a nível nacional, criamos uma lei, que é a Lei 19/2008, que depois foi alterada em 2015, e em 2015 vem acrescentar também o setor privado, ou seja, inicialmente em 2008 referia-se ao setor público, mas depois temos também uma lei que podemos dizer geral e abstrata, inclusivamente para o setor público e setor privado. E é dito nesta lei, no artigo 4º, garantias dos denunciantes, por isso o que se trata é denunciantes, que os trabalhadores, seja do setor público, seja do setor privado, que denunciam o cometimento de infrações de que tiveram conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas, devem ser protegidos e não devem sofrer qualquer tipo de retaliação ou serem prejudicados. Quero chamar a atenção que aqui é bem claro que é alguém que está inserido num contexto profissional, alguém que tem conhecimento por causa do seu trabalho, por causa do seu exercício profissional, tem então esta garantia de ser protegido. Não é pessoas que se tornam autodidatas ou que, uma espécie de detetives privados, por sua conta, tentam ter esta postura de detectar irregularidades. Também é importante, em termos de enquadramento e até do conceito, referir que a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, tendo em consideração que também o whistleblowing, a tentativa de proteger as pessoas é, sobretudo, para protegermos alguém concreto, e nesse sentido é importante identificar as pessoas. Nesse sentido também estamos a falar da proteção de dados. Sentiu a necessidade de criar uma deliberação que intitula como linhas de ética, para referir que deve-se proteger estas pessoas em determinados contextos. Não deve ser uma possibilidade de se denunciar tudo e mais alguma coisa relativamente a situações mais de foro privado. Então, nesse sentido, a CNPD estabelece que, em termos simples, o whistleblowing é um sistema que se traduz na criação nas empresas de condições para a denúncia de comportamentos fraudulentos ou irregulares capazes de afetar seriamente a sua atividade. Então, neste sentido, nós percebemos que o whistleblowing é um sistema, não é o ato de denunciar, não é a denúncia em si, e aqui reforço aquilo que eu inicialmente estava a dizer, que é a terminologia. Quando nós falamos na palavra whistleblowing, devemos ter em consideração que é um sistema e não apenas e só o ato de denunciar ou a denúncia em si. Muitas vezes é utilizado erradamente esta terminologia. Na minha perspectiva, e também de outros autores, o whistleblowing é um conjunto, ou podemos dizer, são os mecanismos de recepção e tratamento das denúncias, mas também condições ou meios de proteção dos denunciantes. É preciso que haja uma lei, e uma lei não é necessariamente uma recepção ou tratamento da denúncia. Esse é o lado operacional da recepção ou da sequência ou de seguimento daquilo que vamos fazer relativamente às denúncias, mas é preciso termos um enquadramento legal e temos competências também atribuídas pela lei. Podemos também dizer que o whistleblowing é um sistema estratégico de salvaguarda de recursos humanos, pessoas, mas também de técnicos e financeiros. Também está em causa em situações de corrupção, por exemplo, ou desvio de bens, e podemos ter aqui um conjunto de situações, não necessariamente a salvaguarda das pessoas, mas sim do património das instituições. Mas claramente também as pessoas são muito importantes, na medida em que devemos proteger quem denunciou e não haver retaliação possível. Também gostava de chamar a atenção que a palavra whistleblower, em termos do idioma inglês, na diretiva nem sequer é muito utilizado. Só é utilizado 2 vezes nos seus considerandos, e o que é correto dizer-se é reporting person, ou seja, aquilo que nós intitulamos o denunciante, e que muitas vezes pensamos que a tradução em inglês é o whistleblower, até pode ser, mas não em termos legais. Em termos legais, o que está escrito na diretiva é reporting person.
Então, eu gostaria de referir que nós sentimos aqui uma necessidade, nós europeus sentimos uma necessidade de criarmos uma diretiva que criasse um conjunto de normas mínimas comuns, considerando que alguns setores já iriam adotando a Convenção das Nações Unidas, setor financeiro, setor comercial, as sociedades comerciais, o nosso Código das Sociedades Comerciais também já referia a necessidade de haver políticas ou de defesa ou de haver alguém responsável, o Conselho de Administração, o Conselho de Ética, responsável pela recepção de políticas de comunicação de irregularidades. Nós sentimos então a necessidade de criar normas mínimas comuns, não só para relações transfronteiriças, ou seja, relações entre os Estados-membros, haver uma harmonização, mas também internamente termos vários setores com estas normas mínimas comuns de proteção das pessoas. Bem, a nível nacional, depois de uma Estratégia Nacional Anticorrupção, na sequência desta Estratégia Nacional Anticorrupção, nós também temos um Regime Geral da Prevenção da Corrupção, que é aprovado em anexo ao Decreto-Lei 109. Eu gosto de referir esta questão porque muitas vezes as pessoas falam o artigo X do Decreto-Lei 109, estão a falar do MENAC, não estão a falar do Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Chamo muito a atenção a esta questão porque isto efetivamente é algo que é muito comum, este erro. Este Regime Geral da Prevenção da Corrupção, aprovado em anexo ao Decreto-Lei, vem estabelecer um conjunto de regras e vem-nos dizer que há uma necessidade de criarmos um programa de cumprimento normativo. Nesse programa de cumprimento normativo, um dos instrumentos, ou uma das componentes, é o canal de denúncias. E, concretamente, o Regime Geral da Prevenção da Corrupção tem um artigo 8º que refere que devemos respeitar, na matéria relativamente aos canais de denúncias, a lei que faz a transposição da diretiva que há pouco mencionei, que houve a necessidade do legislador europeu estabelecer tal diretiva para criarmos normas mínimas comuns. Essa lei é a Lei 93 de 2021, que será abordada pela doutora Cecília, mas gostava então de referir que houve esta evolução desde o conceito até à letra da lei, e foi basicamente isto que verificamos aos dias de hoje. Deixo-vos algumas referências bibliográficas. Tenho também alguns conteúdos disponíveis com outras pessoas a abordarem estas questões e ficarei ao vosso dispor no final para responder às questões que tenho. Muito obrigado. Obrigada, Patrick, pela apresentação esclarecedora. E agora vamos direcionar a nossa atenção para a Cecília Meireles, que nos partilhará informações sobre os requisitos legais e como as empresas podem estar em conformidade para evitar as sanções. Cecília, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar a todos e dizer que é um enorme prazer estar aqui convosco esta manhã. Eu tenho aqui uma pequenina apresentação que iria partilhar. Se me dessem só que um minuto. Portanto, creio que muito rapidamente. Conseguiremos vê-la, e entronca-se bem naquilo que estivemos a ouvir. Muito bem, espero que me estejam a ver. Agora sim, Cecília, agora sim. Muito bem. Basicamente, aquilo que eu farei é uma espécie de visão geral, entroncando naquilo que já ouvimos, olhando para o regime que está atualmente em vigor, quer do ponto de vista dos chamados canais de denunciantes ou do whistleblowing, quer do ponto de vista de todas as exigências e obrigações que as empresas passaram a ter. E eu gostava de começar pelo chamado RGPC, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que também já aqui foi abordado e bem, que é publicado em anexo desta Lei 109/2021, porque muitas vezes eu ouço falar dos canais de denúncia e vejo uma grande preocupação das empresas em estarem em cumprimento, e ainda bem, mas quase dos canais de denúncia como se fossem assim uma coisa desgarrada. Ora, não é isso que o legislador pretendeu e não foi isso, sobretudo em Portugal, não foi isso que se fez na transposição da diretiva. Aquilo que o legislador pretendeu fazer foi, de facto, criar todo um regime de prevenção de corrupção, nos quais se enquadram os canais de denúncia, mas a ideia é que as empresas tenham um programa de cumprimento normativo que permita
no seu todo, prevenir a prática da corrupção e infrações conexas. E, portanto, que cada empresa adopte este programa, do qual fazem parte canais de denúncia, mas não só. Então, vamos a isto, olhando para a lei ponto a ponto. Este regime geral de prevenção da corrupção insere-se na Estratégia Nacional Anticorrupção. Esta estratégia tem também outros vetores, como, por exemplo, a criação do MENAC, do Mecanismo de Prevenção de Corrupção a nível nacional, que depois, por sua vez, se articula com outros órgãos, como é normal em Portugal. Estes regimes são sempre bastante complexos, digamos assim. Mas o objetivo deste regime é precisamente prevenir, detectar-se e sancionar atos de corrupção e infrações conexas levados a cabo contra ou através da entidade, e eu pus aqui que se aplicava a qualquer pessoa coletiva com 50 ou mais trabalhadores. Não é tão simples assim, tem aqui várias nuances, mas eu acho que para o que nos interessa aqui é basicamente isto, é fazer perceber que qualquer empresa com mais de 50 trabalhadores passou a ter uma série de obrigações, sendo que a principal das quais é precisamente implementar um programa normativo que inclua, pelo menos, um plano de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, um código de conduta, um programa de formação e um canal de denúncias. Para além disso, ela tem também que designar um responsável por este cumprimento normativo que controle esta aplicação e tem que ter um controle interno, qualquer sistema ou procedimentos de controle interno que permitam garantir que este programa é de facto aplicado, e eu aqui chamava também a atenção para o facto de que estou a falar de entidades do setor privado. Se estivermos a falar de entidades do setor público, então tudo isto será ainda mais exigente, mas eu nesta apresentação ia-me cingir ao setor privado. Então, o que é este plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas? Basicamente, é um plano que identifica, analisa e classifica os riscos e as situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções de titulares de órgãos e direção. Este é um vetor importante, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas. Este plano tem também que ter medidas preventivas e medidas corretivas, porque o seu objetivo é reduzir a probabilidade de ocorrência destes factos. Este plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas tem que, primeiro, que ser adotado, e isso basicamente, eu escrevi aqui os requisitos que estão legalmente previstos, mas basicamente aquilo que nós estamos a fazer, ou aquilo que se pretende que seja feito é, eu diria, uma matriz de risco, indo à organização, indo a cada departamento da organização e olhando para a probabilidade ou para a possibilidade de ocorrência de um crime ou de uma infração, e depois fazendo a classificação, quer do ponto de vista da probabilidade da ocorrência, quer do seu impacto caso ocorra. Depois, ele prevê também o seu próprio controlo e execução. Ele tem que ter um responsável pela sua execução e, ao longo da sua aplicação, está previsto que haja um relatório intercalar e um relatório de avaliação anual, está previsto que ele seja publicitado aos trabalhadores e está, sobretudo, e isto é importante, está, sobretudo, previsto que ele vá sendo revisto e vá sendo atualizado e melhorado à medida que é aplicado. E uma das coisas que eu tenho percebido em vários projetos em que tenho participado é que muitas vezes estas coisas são implementadas quase como exigências desconexas. Temos que ter um canal de denúncias, pomos o canal de denúncias, temos que ter o plano, fazemos o plano, temos que ter código de conduta, fazemos o código de conduta, fazemos as ações de formação. A grande exigência, do meu ponto de vista, a grande exigência que a legislação vem trazer é de cada uma destas coisas, sim, mas é do seu funcionamento em conjunto e de que cada entidade seja capaz de se organizar para que elas funcionem e funcionem não apenas do ponto de vista da existência deste ou daquele documento formal, mas sim da existência de um sistema de controlo material e da aplicação de procedimentos que são materiais.
Passando ao Código de Conduta, eu acho que ele dispensa mais ou menos apresentações, mas basicamente aquilo que a legislação prevê é um código que estabeleça o conjunto de princípios, valores e regras de atuação de todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional e, obviamente, que este Código de Conduta tem que incluir algumas matérias e tem que transcrever, eu diria, as normas penais referentes à corrupção e às infrações conexas. Foi uma exigência e que eu já vi, curiosamente, por uma inspeção em particular, ser exigida esta transcrição das normas penais e também a inclusão da identificação de sanções disciplinares para o caso de incumprimento das regras nela contida. Obviamente que a exigência de publicidade destes documentos através dos meios das empresas estará sempre presente. Em terceiro lugar, é também exigido um programa de formação interno, dirigido a todos os dirigentes e trabalhadores para que estes conheçam e compreendam o que é que acontece, ou seja, estes documentos não podem funcionar de forma secreta dentro da empresa, por assim dizer, eles têm que funcionar de forma bem publicitada e é importante também que todo o sistema e todo o programa de cumprimento normativo seja do conhecimento dos trabalhadores, eles não são objeto do programa, eles são parte desse programa e eu acho que é sobretudo isso que se pretende com esta formação. No caso das entidades públicas, é também exigido, e eu aqui para simplificar falei em entidades públicas, mas nós não estamos apenas a falar entidades privadas no exercício de poderes públicos ou no exercício de alguns papéis administrativos, estarão também sujeitas a este compliance adicional, digamos assim. Elas têm todas estas exigências de que eu falei que se aplicam a entidades ou a pessoas coletivas com mais de 50 trabalhadores, terão também as exigências de transparência administrativa, que é a publicação de uma lista eu aqui para simplificar disse documentos, mas é de uma informação muito vasta que tem que estar acessível a todo o público, tem normas de conflitos de interesses e de acumulação de funções que são bastante mais exigentes e tem um sistema de controle interno também previsto, que é bastante mais robusto e mais regulado do que os procedimentos de controle interno de que eu falei há pouquinho. E entrando aqui um bocadinho no conceito de denunciante, eu confesso-vos, eu não gosto da palavra denunciante, acho que ela, então, sobretudo em Portugal, ela remete para uma realidade do nosso passado que é muito infeliz, mas também tenho que reconhecer que eu não tenho nenhuma tradução melhor para nenhum dos conceitos utilizados e de que já aqui vos falaram, mas chamava apenas a atenção para o conceito que está legalmente consagrado, que é o de pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infração com fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente desta atividade e do setor em que é exercida. E isto inclui, obviamente, trabalhadores, mas inclui também prestadores de serviços, colaboradores, subcontratados, enfim, voluntários. A ideia da lei é precisamente ser completamente aberta, mas eu chamava a atenção, tal como o professor Patrick já aqui também vos disse, que nós não estamos a falar porque muitas vezes eu vejo associado o termo quase à ideia de alguém do hacker. Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de informações obtidas no âmbito de uma atividade profissional, qualquer que ela seja. Nós não estamos a falar de alguém que na prática de uma infração entra no correio de uma empresa ou obtém informações a escutar um telemóvel. Não é disso que nós estamos a falar de informações obtidas legalmente e no âmbito de uma atividade profissional e é importante, acho eu, fazer essa distinção. Da mesma forma, falo-vos aqui de algumas exceções, porque é óbvio que o segredo de justiça, o segredo profissional do médico ou dos advogados ou dos jornalistas continuam excepcionados da aplicação desta lei, precisamente por se perceber que, sendo os objetivos desta legislação muito importantes, que também havia aqui
ou como o próprio segredo de Estado, que está também a proteção de informações classificadas, está excepcionado, precisamente por se perceber que havia aqui que compaginar este regime com outros valores e outros regimes de sigilo profissional, sendo que esta matéria, sendo mais jurídica, digamos assim, mas tem dado muito que falar e causa aqui alguns dos casos práticos mais complexos de fricção entre os dois regimes, ou pelo menos tem esse potencial. Qual é o conceito de infração? Porque lá está, a denúncia tem que ser a denúncia de uma infração. Eu também tenho ouvido, ainda este fim de semana me estavam a dizer, só se aplica a crimes. Eu disse, atenção, não é a crimes apenas, é também em infrações. Há infrações que não são crime e que estão protegidas por esta lei. E inclui infrações cometidas que estejam a ser cometidas ou cujo cometimento se possa razoavelmente prever e ainda tentativas de ocultação. E, portanto, se olharem para a formulação, percebe-se que ela é absolutamente vasta. Da mesma maneira, este artigo 2º de que eu falo aqui tem uma lista da legislação que está a coberto e ela é uma lista extraordinariamente vasta e eu acho que o objetivo neste caso do legislador comunitário foi mesmo que ela fosse muito vasta e muito aberta. As principais obrigações, basicamente a grande obrigação é precisamente a disposição de um canal de denúncia interna, obviamente para as entidades públicas depois haverá a obrigação também de terem o canal de denúncia externa, mas é do canal de denúncia interna e qual é a configuração, digamos assim, deste canal de denúncia e que ele tem que ter? Ele tem que permitir que o denunciante possa seguir a denúncia, possa saber o que é que está a acontecer em relação àquela denúncia e tem que permitir a conservação da denúncia e a confidencialidade da entidade ou o anonimato do denunciante, se ele assim o desejar, bem como a confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na denúncia e impedir o acesso a pessoas não autorizadas. Tem que ser possível fazer esta denúncia de forma anónima ou com identificação, por escrito e ou verbalmente, e ela pode ser apresentada com recurso a meios de autentificação eletrónica, como o cartão de cidadão ou a chave móvel digital. É basicamente isto que estas características que o canal tem que ter e, como perceberão, depois provavelmente falaremos disso mais à frente, isto exige alguma capacidade técnica na criação, muito daquilo que algumas empresas tinham, que era, por exemplo, um mail direcionado ou uma caixa de correio digital, como se perceberá, não torna possível que a denúncia seja feita de forma completamente anónima e muito menos que de forma anónima ela possa ser seguida pelo denunciante. A denúncia externa é diferente, é uma denúncia que é apenas admitida quando não existam estes canais de denúncia externa, ou seja, é ir denunciar não uma coisa que se passa ou que é relacionada com a própria organização, mas uma coisa já fora dessa organização. E, obviamente, aquilo que a legislação diz é que ela pode existir quando não existe canal de denúncia interna e também criou a obrigação para algumas entidades de que tenham, a par dos canais de denúncia interna, canais de denúncia externa. Estou-me a lembrar, por exemplo, das câmaras municipais, que têm que ter canais com a dupla função. O que é importante em relação às denúncias? Primeiro, a sua confidencialidade, depois o tratamento com observância do Regulamento Geral de Proteção de Dados e a obrigatoriedade da sua conservação durante 5 anos. E aqui entramos na matéria que me parece mais interessante e que eu gostava de chamar mais a atenção, porque quase todas as empresas hoje em dia já perceberam que têm que ter canais de denúncia. Contudo, a classificação do denunciante e a proteção do denunciante a proteção do denunciante proíbe atos de retaliação.
O que é que a legislação entende como retaliação? É qualquer ação ou omissão que, direta ou indiretamente, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, causa ou possa causar ao denunciante, de modo injustificado, danos patrimoniais ou não patrimoniais. Ou seja, esta formulação é bastante abrangente e inclui quase tudo. E aqui eu gostava de lembrar que, quando se fala da proteção do denunciante, isto significa que qualquer pessoa, qualquer trabalhador da empresa, qualquer prestador de serviços da empresa, qualquer fornecedor da empresa, qualquer pessoa que por qualquer motivo tenha uma relação profissional com a empresa e que faça uma denúncia, fica protegida de um elenco muito vasto de dados que eu elenquei aqui e que se passa a presumir serem motivados pela denúncia. Embora depois se possa provar o contrário, eles presumem-se motivados pela denúncia. E aqui nós podemos estar a falar não só de despedimentos, como de alterações das condições de trabalho, como de avaliações negativas, por exemplo, como da resolução até de um contrato de fornecimento ou de prestação de serviços. Portanto, este regime de proteção do denunciante, que começa agora, não é? Portanto, nós ainda estamos na primeira parte, digamos assim, da aplicação deste regime, mas é extraordinariamente robusto e eu aqui também é importante salientar que quando nós estamos a falar de programas de formação, também é importante que este regime de proteção faça parte, do meu ponto de vista, desses programas de formação. E já quase aqui no fim, resta falar da parte contraordenacional, que em alguns casos, na esmagadora maioria dos casos, já estará em vigor. Em alguns casos relacionados apenas com o RGPC estará prestes a entrar em vigor, portanto temos aqui cerca de 2 meses em que ainda podemos dizer isto, a partir daí tudo estará bem, em vigor, tecnicamente já está, mas não estará ainda a ser aplicado. Como contraordenações, eu gostava só apenas aqui de vos deixar alguns exemplos, porque eu acho que é importante para se perceber quão robusto é este sistema. Por exemplo, para os canais de denúncia, a prática de atos retaliatórios pode ser considerada uma contraordenação muito grave, o que pode originar uma coima de 10 mil euros a 250 mil euros. O não dispor de canal de denúncia interno pode originar uma coima de entre 1.000 a 125 mil euros. Da mesma forma, no caso do RGPC, nós podemos, pela não adoção do Plano de Prevenção de Corrupção, estar a falar de coimas que vão quase até aos 45 mil euros. E, enfim, isto é um pequeno, não é de maneira nenhuma exaustivo, eu só quis que se percebesse que há, de facto, aqui também uma grande intenção da parte do legislador em tornar este regime efetivo. Por último, e não está na apresentação, mas eu também não ficaria bem se não dissesse isso, o Mecanismo Nacional de Prevenção da Corrupção, o famoso MNAC, está ele próprio, embora estivesse aqui desde 2021 previsto um grande espaço para operacionalizar tudo isto, o próprio MNAC está ele próprio também ainda a iniciar as suas funções e do meu ponto de vista, só para dar um pequeno exemplo, pelo menos na última semana em que fui ver, ele próprio não tinha ainda canal de denúncias, tinha apenas um anúncio a dizer que iria implementar e o seu presidente explicava que não tinha tido meios para fazer uma série de coisas e, portanto, deste ponto de vista, eu creio que haverá bastante mais exigência, infelizmente, com o setor ou com muitas entidades, sejam elas privadas, sejam elas até entidades públicas, do que depois com o próprio Estado, que é quem garante e quem criou toda esta árvore, digamos assim, de prevenção de corrupção. E para já. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigada. Temos nota das 2 questões que foram feitas, que posteriormente serão respondidas pela Cecília no final. E foi, sem dúvida, uma contribuição valiosa para o nosso entendimento sobre os requisitos legais.
E agora vamos prosseguir com a nossa agenda e dar espaço à Francisca Barbosa, que nos trará insights sobre a aplicação prática das ferramentas de denúncia e a sua importância na criação de um ambiente empresarial mais transparente e íntegro. Francisca, passava-lhe agora então a palavra. Obrigada, Rita. Acho que agora, e antes de mais, obrigada também pelo convite na participação deste webinar e também obrigada ao Patrick e à Cília pela excelente explicação legal. Acho que agora vamos mesmo focar-nos na parte prática do tema. O que é um canal de denúncias? Como é que podemos receber este tipo de comunicações e depois qual é que é a comunicação com o denunciante? Eu vou utilizar esta palavra. Partilho da mesma opinião que a Cecília, mas neste momento ainda não há aqui uma palavra que possa encaixar melhor pode ser whistleblower reporting person, como o Patrick disse no início, mas isso é um termo em inglês. Mas sim, sem mais demoras, acho que vou passar aqui à parte prática. Como a Rita disse, podem colocar questões no chat aqui depois sobre o sistema, que também será respondo aqui, partilhar o meu ecrã. Acho que é importante, antes de passarmos aos detalhes de como é que tudo isto funciona na prática, vos mostrar um exemplo real. E temos aqui no website público da ANA Aeroportos, nesta área de ética e conduta, e depois se nos deslocarmos aqui à parte de comunicação de infrações, vemos então que, de facto, existe um canal de denúncias e como vão já encontrar este canal em bastantes empresas em Portugal. E quando clicamos então a seda aqui ao canal de denúncias, vai então redirecionar-nos para um link onde o denunciante pode então fazer esta comunicação. Depois podem sempre incluir aqui informação ao denunciante sobre quais é que são os direitos, quais é que são os deveres, porque acho que é importante também esta educação no tema. Antes de entregar uma denúncia e também para a pessoa que vai fazer esta comunicação da irregularidade, perceber qual é que é o processo que acontece quando esta comunicação entra na organização até que é arquivada e fechada, digamos assim, depois do processo de investigação. Quando eu crio então uma denúncia, vai então para este formulário de denúncia. Aqui, lá está, estas possibilidades e depois cada empresa, cada organização, cada entidade pode ter o canal à sua maneira e podem ter um formulário mais extensivo, podem ter algo mais reservado, mas, por exemplo, ou aqui, se selecionar uma categoria, vai-me aparecer aqui os 3 gestores de denúncia e se a denúncia estiver, por exemplo, aqui anexada ao Rui, eu posso remover o Rui de receber a denúncia, mas também podem optar por não mostrar quem é que vão ser os gestores de denúncia no canal. Mas pronto, eu não vou fazer aqui nenhuma denúncia nos aeroportos de Portugal, eu vou saltar para esta conta texto que tenho e aqui então podemos fazer uma denúncia de exemplo para vos mostrar como é que é este processo. Quando eu clico então aqui criar uma nova denúncia, eu posso dizer, por exemplo, eu vou fazer aqui uma denúncia texto. Posso escolher então entre a forma anónima ou entre a forma confidencial e vou escolher a forma anónima para perceberem aqui como é que funciona toda esta questão do anonimato. Há também a possibilidade de deixarem aqui o formato oral e a voz do denunciante é distorcida para garantir também o anonimato na versão oral desta comunicação de irregularidades através de uma gravação de áudio. Para muitas empresas até que trabalhem em indústria, num determinado tipo de indústrias pode ser bom porque alguns colaboradores podem ter mais dificuldade em passar por estes steps do formulário, então pode ser mais fácil para esse tipo de colaboradores aqui esta denúncia oral, mas claro que depois fica à vossa decisão o modo de denúncia a optar. Depois aqui nas categorias posso selecionar, lá está um set de categorias para selecionar e categorizar a minha denúncia. Uma coisa que a Cecília mencionou há pouco e que também é importante dizer aqui é que na forma confidencial é possível fazer autenticação com a chave móvel digital. Eu não tenho ativo aqui, mas já vos posso mostrar como é que funciona. Ou seja, eu ao dizer que sou a Francisca, confirmo que realmente sou a Francisca quando estou a entregar a minha denúncia. Mas sim, hoje, como disse, vou-vos mostrar de forma anónima. Eu posso dizer aqui que foi no dia 8. O João é uma testemunha, etc. Dou aqui uma breve descrição. Depois, se tiverem aqui algumas empresas que abranjam um grupo empresarial, vocês aqui podem colocar as diferentes empresas ou os diferentes departamentos e isto depois vai funcionar como um painel estatístico e também podem definir diferentes gestores de denúncia dependendo da empresa que estiverem aqui a selecionar. Outra coisa importante que é, normalmente, muitas denúncias vêm acompanhadas de provas, ou seja, muitas
comunicações vêm acompanhadas de provas, por exemplo, pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, pode ser um report num PDF, e uma coisa muito importante para garantir o anonimato é a remoção dos metadados, ou seja, quando eu coloco um PDF na plataforma não vem o endereço IP desse PDF e todos os outros metadados que possam identificar quem é o denunciante, mesmo ele não colocando lá o nome, então é importante esta remoção dos metadados dos ficheiros quando se entrega então esta comunicação. Eu vou então aqui submeter este formulário e vai-me gerar então aqui esta password. Posso transferir aqui um PDF com todas as instruções depois de como aceder à denúncia, e então aqui eu concluo a entrega da denúncia e depois posso acompanhar a denúncia já existente. Basta colocar a password que me foi fornecida e aqui posso então, olá, existe algum desenvolvimento, ou até mesmo, por exemplo, podemos dizer olá, esqueci-me de anexar o ficheiro, e a plataforma anexa aqui o ficheiro sempre com a remoção dos metadados. E agora isto é a perspectiva do denunciante. Agora vamos então para a vossa perspectiva de quando estiverem a receber as denúncias, ou para a perspectiva do gestor de denúncias e deste comitê, quando vai receber a denúncia. Claro que vai receber uma notificação para que não estejam todos os dias a ir à plataforma, e aqui então vemos que temos um novo caso, que é esta denúncia texto, que foi aquela que acabamos de criar, e aqui a plataforma também faz esta gestão de prazos de acordo com a legislação, ou seja, os 7 dias e depois os 3 meses para resposta, e quando eu entro aqui na denúncia posso então comunicar-me como denunciante, já ter aqui, por exemplo, a notificação dos 7 dias, claro que vai ser mais complexa do que esta, mas posso enviar então esta notificação dos 7 dias, e quando envio, vejo aqui que alterou para 3 meses o segundo prazo, de acordo com a legislação. Depois, eu não quero também ser muito massiva nesta parte das funcionalidades técnicas, mas acho que é importante mostrar-vos aqui que a parte da investigação da denúncia, e depois a Cília e o Patrick podem complementar, claro, mas num nível técnico, numa perspectiva técnica, a parte da investigação das denúncias é algo mais complexo, ou seja, temos que não só manter a confidencialidade no processo de recepção de denúncias, mas depois em todo um processo de investigação. E a plataforma permite aqui criar uma versão anonimizada dessa denúncia. Por exemplo, no dia X, o X é uma testemunha, e podemos então criar aqui esta versão anonimizada e trabalhar nela. Claro que não é possível modificar a versão original, mas podemos sempre ter aqui uma capa, e aqui podemos deixar notas internas para algum colega que seja necessário, adicionar lembretes de coisas que vão ser necessárias durante esta investigação, alocar algum procedimento e trabalhar sempre nesta versão anonimizada para garantir que estamos a manter a confidencialidade do início ao fim deste processo de investigação. Depois, claro que podem ter aqui estatísticas, podem alocar permissões a utilizadores. Isto é uma coisa muito importante, porque normalmente quando as empresas, e é uma coisa que eu noto muito, quando nós estamos a implementar em projetos de implementação do canal de denúncia em algumas empresas, muitas vezes as pessoas que estão presentes nessas reuniões são os diretores de ITs, os CTOs ou pessoas responsáveis pelo departamento de informática, e é importante que essas pessoas depois não vão ter acesso às denúncias se não estiverem no comitê responsável por isso. Então aqui há uma permissão que é para esses utilizadores da IT que não têm acesso aos casos nem às estatísticas e têm acesso à parte mais técnica da plataforma, ou seja, à parte técnica do sistema, ou então também há muitas organizações que têm sociedades de advogados que lhes ajudam nesta gestão das denúncias para garantir que não há qualquer tipo de conflito de interesses, etc. Então podem ter acesso à parte de visualização de estatística, mas não têm acesso depois aos casos em si. Se for, por exemplo, alguém da administração ou do board que queira ver como é que está a correr este tema, pode ter acesso às estatísticas, mas não ter acesso às denúncias em si, por causa do caso de conflito de interesse, etc. E pronto, assim, questões mais importantes aqui na parte do link de denúncia. Uma das maneiras de divulgação, e que vocês podem experimentar em apontar os vossos telemóveis para este QR Code, muitas empresas espalham um poster físico com este QR Code para a partilha do canal de denúncia, porque às vezes há organizações que gostam de ir um extra step nesta partilha, em vez de colocarem o canal apenas lá no website como canal de denúncia, gostam de manter uma transparência, uma comunicação aberta relativamente a este canal, e olham para o tema de como receber uma denúncia é algo positivo, e então promovem esta cultura ética e transparente dentro da organização, e
em locais onde tenham um painel de informação, normalmente colocam estes posters físicos, ou então até aquelas organizações que não têm um website ou que os colaboradores são mais info-excluídos, então promovem desta maneira um apelo aqui à questão do reporte de infrações. Só mais uma coisa importante, e aqui vou conectar com uma legislação que é o RGPD, é que depois há um período de conservação para estas denúncias e a plataforma depois ajuda-vos também a manter este período de conservação aqui na área de segurança, onde podem definir o período de retenção do caso como 5 anos, e após este estar fechado, o caso é excluído 5 anos depois. E assim, a nível de funcionalidades técnicas é muito isto, e é muito isto o caso prático da plataforma. Depois, claro que cada empresa vai ter o seu canal de comunicação de irregularidades à medida das vossas necessidades. Eu quero só deixar aqui mais uma nota relativamente à segurança da plataforma, porque isto é um tema bastante sensível. Então, deixem-me só partilhar aqui a minha apresentação. Então é importante também um grande foco na segurança do local onde no fundo vão receber estas irregularidades, estas comunicações. Então, aqui, deixa-me só abrir aqui o meu slide, é importante dizer que nós somos muito focados na parte da segurança e é um fator muito importante neste tema, como disse, temos uma encriptação de ponta a ponta, o que garante que nem nós, como pessoas do serviço tecnológico, temos acesso às denúncias, estamos em conformidade com o RGPD também, somos auditados e temos certificações anuais, temos também o teste de intrusão à plataforma, pelo menos anualmente, somos certificados pela ISO 27001 e auditados pela ISAE 3000, e são coisas também muito importantes. E pronto, acho que acaba aqui a minha apresentação. Agora, depois vai ser disponibilizada esta apresentação, que também tem aqui os contactos, caso necessitem de alguma coisa, e acho que agora podemos, passo outra vez a palavra à Rita. Exatamente, Francisca, obrigada pela partilha. Os exemplos práticos são sempre muito importantes. E agora, sem mais demoras, porque já temos aqui algumas questões, começaria aqui a distribuir, e pela primeira que foi feita, Cecília, talvez começaria por si. Portanto, caso o denunciante esteja a agir de má fé ou com o intuito de prejudicar determinado colaborador, fazendo uma denúncia que se verifique infundada, que mecanismos existem para corrigir este tipo de situações? Bom, o mecanismo, obviamente o que a lei prevê é que a denúncia tenha que ser seguida, não é aquela que se presuma verdadeira. Eu acho que o mecanismo é exatamente o mesmo que existe em qualquer outro caso. E eu aqui gostava de chamar a atenção para uma coisa, porque eu vejo muita gente falando deste regime quase partindo do pressuposto de que ele só vai ser utilizado com boas intenções. Eu acho que, realisticamente, nós temos que perceber que também haverá alguns casos que alguns trabalhadores, a coberto do anonimato, vão utilizar este regime não com o objetivo de denunciar uma infração, mas com o objetivo de prejudicar uma outra pessoa. E, portanto, deste ponto de vista, aquilo que qualquer organização tem que fazer quando recebe uma denúncia é fazer a averiguação e o seguimento dessa denúncia. Se ela se verificar infundada, deve ser arquivada. O que é que acontece a quem fez aquela denúncia? Bom, se estiver a coberto do anonimato, eu acho evidente que não há maneira nenhuma de fazer rigorosamente nada, pois se nós não sabemos quem fez a denúncia, como é que pode haver uma ação? Em relação às denúncias que estejam identificadas ou até em relação a outros casos, é bom perceber que a lei expressamente diz que em relação ao denunciado, digamos assim, à pessoa que foi alvo da denúncia, que ele continua a dispor de todos os mecanismos legais que estão atualmente previstos para qualquer pessoa, ou seja, o regime não preclude esses mecanismos. E aí há toda uma panóplia, desde de direitos, até do ponto de vista, se estivermos a falar de casos mais gravosos, até do ponto de vista do direito penal e do processo penal, que protegem as pessoas que são vítimas de uma denúncia caluniosa e, portanto, esses mecanismos não desaparecem. Agora, eu saliento é que, continuando eles todos vigentes, se nós estivermos perante uma denúncia anónima, aquilo que pode proteger, digamos assim, de uma denúncia de má-fé é uma averiguação competente do caso.
Porque, para além disso, se a pessoa estiver a coberto do anonimato, parece-me evidente que o objetivo do canal é precisamente que as pessoas possam dizer coisas que não diriam se tivessem que se identificar e, portanto, aqui tem que haver muito bom senso, acho eu, na análise e no seguimento destas denúncias. Muito obrigada, Cecília. E agora aqui uma questão muito específica relativamente à formação, que encaminhava também para si. A questão é a seguinte: se tem de ser dada por entidades externas ou poderá ser uma pessoa interna da empresa? Bom, a formação pode ser uma pessoa interna, agora a formação tem que cumprir determinados requisitos legais, que entrávamos depois aqui em todo um capítulo que tem a ver com a formação, que é ele próprio bastante complexo, mas tem que cumprir alguns requisitos de formação. E aqui uma terceira pergunta, só para finalizarmos: quais as auditorias a serem feitas para o RGPC? Como é que vão na prática descobrir? Como assim? Pois, eu também não consigo perceber a questão. Nós podemos ter auditorias no sentido de perceber se o RGPC está bem não é se o RGPC está bem desenhado, é se o programa de cumprimento normativo está bem desenhado, e eu acho que o normal, aquilo que é normal que me parece acontecer, é que em muitos casos, sobretudo nestes primeiros anos, não esteja bem desenhado, até porque, mais uma vez diria, o organismo, o MNAC, que é suposto ser aqui quase uma entidade reguladora, e não estou a utilizar este termo em sentido jurídico, estou a utilizá-lo quase em sentido prático, ele próprio está a ter uma implementação ainda muito, muito deficiente e, portanto, é difícil ter certezas absolutas nesta matéria. Portanto, se estamos a falar em exigências de auditoria, eu acho que aquilo que eu tenho visto, não em sede de auditoria, aquilo que tenho visto em sede de inspeção de outras entidades ou de entidades que tenho visto já algumas solicitarem a existência destes documentos, aquilo que eu tenho visto é uma verificação que é muito formal da existência dos documentos e depois, em alguns casos, passarem exigências que já me parecem exigências que têm a ver com a matriz de risco, com o rigor do desenho da matriz de risco, e eu acho razoável que seja feita uma verificação também material do cumprimento da lei, embora acho que aqui é importante que haja alguma uniformização, porque a lei é exigente, é muito exigente, aliás, do meu ponto de vista, para entidades que tenham mais de 50 trabalhadores. Há muitas empresas com mais de 50 trabalhadores, mas que são muitíssimo simples e, portanto, isto é uma exigência muito pesada. Sobretudo se nós começarmos a ter, pelas diferentes entidades que podem fiscalizar uma empresa, interpretações muito diferentes daquilo que diz a lei. E, portanto, eu acho que há aqui um grande espaço que nós vamos perceber que há aqui um enorme espaço de exigência e de subjetividade na aplicação da lei. Aliás, há aqui outra pergunta que eu vi que tem a ver com os relatórios e que está a fazer uma pergunta que eu, à partida, recorrendo a princípios de direito e até ao bom senso, se é preciso fazer o relatório intercalar de outubro, quando a lei diz que ele é só na existência de determinados riscos para empresas que não tenham identificado esses riscos, pois a resposta é que se não identificou esses riscos, não há como fazer um relatório sobre eles. Mas lá está, percebo que é uma empresa que está habituada a lidar com inspeções e com a maneira como elas infelizmente funcionam em Portugal, que disse, e não será melhor fazer um relatório a dizer que não há estes riscos e relatar apesar disto para existir o relatório? Pois é uma cautela que infelizmente vejo muitas empresas que na prática se relacionam com senhores inspectores que a terem este tipo de cautelas, precisamente porque estão habituadas a que depois não querem entrar numa discussão que é toda ela, enfim, bizantina. Muito bem, Cecília, muito obrigada. Patrick, eu ia lhe passar esta questão, assim também, não sei se tem algo a acrescentar relativamente à avaliação intercalar e depois passaria para a seguinte.
Sim, se não se importar, até fazia aqui um apanhado também em complemento à minha perspectiva. Bem, em relação à primeira questão, se me bem recordo, era relativamente à responsabilidade do denunciante. Existe um artigo específico, nós temos o artigo 24 no RGPD, na Lei 93, a referir a responsabilidade do denunciante. Também temos o 26 em disponibilidade dos direitos, o que significa que realmente, e como foi já referido, que os denunciantes também podem ser responsabilizados porque o denunciado recorreu aos tribunais por difamação, injúria, por um conjunto de outros tipos de crimes. Mas, em bom rigor, relativamente à boa imagem, à reputação, ao bom nome da pessoa que é visada, ou seja, o denunciante. O denunciado, aliás. Também dizer que a primeira questão é que o denunciante que não está de boa fé não é denunciante. De acordo com a lei, não pode ser qualificado como denunciante. Relativamente à formação, a formação é quem tem competências, quem nós entendemos que tem capacidade de nos trazer mais valias em termos de conhecimento. Pode ser interno, pode ser alguém interno da nossa instituição, como pode ser alguém externo. É preciso que haja competências. Relativamente ao que pode ser auditado, nós também temos um artigo, o artigo 10º no RGPC, que refere à avaliação dos sistemas. E aí tem 3 menções. O Código de Ética e Conduta, o artigo 6º, se não estou em erro, o artigo relativamente ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Operações Conexas e o Sistema de Controlo Interno. Mas tudo é auditável. Basta dizer, por exemplo, que a primeira questão que os auditores e inspectores fazem fiscais é a questão do cumprimento de prazos. Nós publicitamos atempadamente, de acordo com aquilo que está previsto na lei. O Código de Ética e Conduta tem regras em termos de prazos também, tem regras também o Plano de Prevenção de Riscos e os relatórios. O canal de denúncia já existe, já está em conformidade. Bem, o trabalho de um inspetor ou de um auditor é olhar para a lei e cada artigo retirar daí uma checklist. E tudo é possível auditar. Também é possível auditar se o canal de denúncia está a funcionar em conformidade com o RGPD. Existe realmente a proteção de dados, há fuga de informação, quem é que tem acesso, quem teve a possibilidade de manusear o documento. Pode-se alterar a denúncia, não é suposto. Identificou-se quem pediu o anonimato, não é suposto. Há um conjunto de regras que podemos auditar. Relativamente ao PPR, os inspectores trabalham com evidências. E se nós queremos também protegermos a providência das cautelas, devemos evidenciar que manifestamos, ainda que não tenhamos feito ou encontrado algum risco elevado ao máximo, mas fizemos um trabalho de mencionar, no mês de outubro, que estamos atentos ao cumprimento da lei, mas não temos nada a relatar, porque não fizemos um enquadramento de algum tipo de risco. Agora, é importante, e até numa perspectiva da auditoria, verificar se as pessoas não querem fazer os relatórios, porque estão a qualificar os seus riscos sempre com fraco ou moderado. Assim podem evitar que no mês de outubro não tenham essa tarefa. Bem, ao contrário, têm sempre essa tarefa porque sempre o fazem, ainda que digam que não têm nada a reportar, porque não têm nada classificado nesse sentido. Bem, em relação então aqui à questão do relatório, penso Sim, que Pátrica, eu peço já desculpa, respondi. eu pedia só que acelerasse um pouquinho, porque já estamos mesmo no limite de tempo, ainda temos aqui algumas questões para Sim. responder, está bem? Sim, a questão do relatório já respondi. É Certo. essa, não? Eu se calhar então passava à próxima questão e direcionava para a Francisca, relativamente à aplicação do RGPC em empresas com 50 ou mais trabalhadores, representações permanentes ou sucursais de empresas multinacionais que nos quadros de pessoal em Portugal não atinjam este limiar, os tais 50 trabalhadores. É aplicável ou não o RGPC? Então, eu acho que isso é uma questão mais na vertente legal, mas eu posso dar uma perspectiva, a E eu minha peço desculpa, eu estou aqui a perspectiva. tentar dividir um pouco as questões para toda a gente falar, mas podemos depois, posteriormente, passar para a Cecília novamente, sem dúvida. Claro que sim, eu penso que a Cecília dará um melhor contributo do que eu nesta ótica mais legal dessa questão. No entanto, o que nós temos visto relativamente a esses grupos é que optam por implementar o canal de denúncias a nível de grupo e depois, quando o grupo implementa o canal, todas as empresas e todas as sucursais beneficiam do canal de denúncias e utilizam-no. Mas sim, Cecília, não sei se acha que é obrigatório para este tipo de empresas.
A lei é específica a dizer que são empresas com 50 ou mais trabalhadores, portanto, não me parece assim muito controvertido. Agora, também não sei se há assim muitas empresas multinacionais como a sucursal em Portugal que empreguem menos de 50 trabalhadores, mas que não tenham na multinacional o canal de denúncias. Não sei. E temos aqui um desviante que é, tenho 14 trabalhadores internos e 250 externos em regime de trabalho temporário, cuja direção e supervisão é na empresa cliente. Neste caso, temos também de os contabilizar no regime da RGPC? Se eles são seus trabalhadores, sim. Se são trabalhadores de outrem, não. Aqui aquilo que eu percebo é 14 trabalhadores internos e 250 externos, portanto seria apenas referente aos... Mas externos em que regime e regime de trabalho temporário. Regime de trabalho temporário. Mas, desculpe, mas a minha questão aqui é a seguinte, mas essa empresa, eles são trabalhadores dessa empresa e essa empresa vende serviços de trabalho temporário a outrem? Ou é ao contrário? Se a Sara nos pudesse esclarecer, nós agradecíamos então para tentar, vamos ver se certo, a Sara está a dizer que sim. Portanto, depreendemos que seriam trabalhadores... Se os trabalhadores são seus, é assim, se os trabalhadores são seus, a resposta é que sim, que contam. Muito bem. Muito bem. Passamos então à seguinte, para não nos alongarmos. Há empresas que, pelo setor em que atuam, segurador financeiro, têm a obrigatoriedade de aplicação do RGPC, mesmo que com menos de 50 colaboradores? Desculpe, que eu esta tenho que, agora não ouvi, tenho que ler aqui um bocadinho para trás. Eu posso ajudar. Ok. Há uma matéria que, independentemente dos 50 ou mais sim. trabalhadores, tem de se ter, que é o branqueamento de capitais. Se estiver Exato. abrangida pela lei do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, necessariamente tem de ter. Muito bem. Então, rapidamente passamos para a última. Exato. O denunciante pode requerer, a qualquer momento, que as entidades obrigadas lhe comuniquem o resultado da análise efetuada à denúncia, no prazo de 15 dias, seguidos /úteis, após a respectiva conclusão. Mas tem de o requerer expressamente, esta opção deve ser apresentada no formulário? A questão do formulário, se calhar, é numa perspectiva mais técnica, mas nada na lei diz que tem que o formulário, ou seja, a plataforma, ter esta menção. Ou seja, depois de concluída a denúncia, o tratamento da denúncia, pode haver essa manifestação do denunciante. Mas há muita cautela que a responsável pelo tratamento das denúncias não pode reportar tantas coisas ao detalhe, sob pena da confidencialidade ser posta em causa. Uhum. E por isso pode ser uma mais-valia que talvez a Francisca possa dar esse contributo, mas eu diria que não é necessário que a plataforma tenha esse mecanismo extra de haver um relatório ao passado 15 dias. Pode ter um sinal na plataforma a dizer ao responsável pelo tratamento que há uma indicação da pessoa a solicitar, mas a esperar que a plataforma faça essa notificação, talvez a Francisca possa dar aqui contributo. Sim, relativamente à plataforma, vocês podem tornar ativa a possibilidade de comunicar com o denunciante depois da denúncia estar fechada ou não. Mas depois vocês internamente fazem toda essa gestão de prazos e a comunicação com o denunciante e depois vocês internamente também é que decidem se vão reabrir a denúncia ou não. Pode ser, por exemplo, que haja novas provas ou não sei. Depois pode haver determinados casos e depois vocês internamente decidem, ok, vamos reabrir a denúncia ou não, mas há essa possibilidade na plataforma de comunicação, claro, através de decisão vossa. Muito bem, e com isto fechamos. Agradecer desde já à Cecília, à Francisca e ao Patrick. E em nosso nome e da Câmara de Comércio Luso-Britânica, agradecer também a participação no webinar e, portanto, esperamos efetivamente que esta sessão tenha sido informativa e valiosa. Obrigada por se juntarem a nós e até uma próxima.